Marte, o quarto planeta do Sistema Solar. Planeta vermelho, rochoso, igual à Terra. Quando descobriram marcas escuras no planeta vermelho, começaram a acreditar que existia vida, ou seria coisas naturais do próprio planeta. Surgiram-se então teorias de que existia vida em Marte, extraterrestres, marcianos, ET Bilu. Será que era possível? Seria mesmo possível existir vida em Marte? Ou outra pergunta: será que a humanidade conseguiria povoar Marte, assim como fizeram com a Terra? Marte poderia se tornar a nova residência da raça humana? O homem nunca pisou em Marte, até agora. Por enquanto só foram enviadas sondas e robôs até a superfície de Marte para analisar ela. O que procuram? Tudo: gases, a formação rochosa do planeta e o principal: será que há vida no planeta? Porque já se sabe que existe água, ou que pelo menos existiu água em Marte. Mas e a vida? Onde tem água tem vida? Será que todo lugar que tem água tem vida? Sendo assim, Marte teria vida? Ou poderia abrigar vida? Mesmo que Marte possa ter tido vida, ela não tem mais. Ou pelo menos não vida inteligente ou mais bem evoluída. O máximo que poderia ter lá seriam micróbios. Agora, vida como ratos, mamíferos, aves, répteis? Impossível. Então, a existência de um marciano, um alienígena, um ET vindo de Marte, um ET Bilu, essas coisas que inventaram, discos voadores vindo no Triângulo das Bermudas vindo de Marte, não seria possível. Marte atualmente é como se fosse um planeta morto. Sua atmosfera é fraca e sua água congelou há muito tempo. Então a hipótese de encontrar vida alienígena que pudesse estar invadindo a Terra foi por água abaixo. Ou seja, não tem como existir vida em Marte, não pelo menos igual à nossa. Mas será que daria para a humanidade colonizar Marte? Da mesma forma que os portugueses colonizaram o Brasil? Para alguns, Marte é como uma tabela branca, pronta para ser preenchida com conhecimento e descobertas. Mas como Marte poderia se tornar habitável para a vida humana? Bom, alguns especialistas acreditam na terraformação. O que é terraformação? Terraformação é a ideia de transformar radicalmente o ambiente em outro mundo para ser mais suscetível à vida. Essa ideia já existe na ficção científica, tanto na literatura quanto no cinema. Um bom exemplo sobre isso é o romance The Graining of Mars, feito pelo cientista James Lovelock e o autor Michael Alabi, em 1984. Neste livro, eles utilizam a ficção científica para tornar o planeta vermelho em um planeta habitável, cheio de pastos e plantas, um local onde pudesse até praticar a agricultura. Há vários métodos de raciocínio da terraformação, mas todos eles se consistem em que a adição de gases de efeito estufa, normalmente o dióxido de carbono, na atmosfera do planeta poderia criar um aquecimento suficiente e pressão atmosférica para que a água líquida exista novamente naquela superfície. Ou seja, é um empurrãozinho na caminhada de Marte para se tornar habitável. Hoje, visões do planeta aparecem em vídeos promocionais da SpaceX. Uma Marte de computação gráfica gira em direção ao futuro. Sua superfície se torna verde e nuvens flutuam em sua atmosfera espessa.
Supostamente, a água, o oxigênio e o dióxido de carbono sugeridos por essas imagens teriam sido liberados pelo mediático enfant terrible da tecnologia. Elon Musk, sim, Elon Musk, cuja proposta de terraformação consiste em lançar armas termonucleares sobre as calotas polares do planeta vermelho, aquecendo ele e fazendo com que a terraformação comece, fazendo Marte se tornar habitável para a humanidade. Mas a natureza selvagem, assim como a ideia de que o destino da humanidade seria deixar a Terra, é uma invenção, uma miragem, algo criado da cabeça das pessoas, que não seria real no momento. Mas por que é tão difícil colonizar Marte? Por que não seria possível viver em Marte? Um dos fatores disso é a sua composição, que há falta de alguns recursos que seriam essenciais para a vida. Por exemplo, Marte não tem dióxido de carbono suficiente para que haja a terraformação. Na melhor das hipóteses, os humanos só conseguiriam fazer Marte ter 1/5 do que seria necessário para a sobrevivência naquele planeta. Além disso, só conseguiria aumentar a temperatura do planeta em 10 graus Celsius. Seria preciso uma tecnologia muito mais avançada do que a que temos atualmente. Alguns pesquisadores pensaram que poderiam ser utilizados os gases do efeito estufa que estão presos, congelados no gelo de Marte. De acordo com essa pesquisa, o único gás de efeito estufa presente em quantidades suficientemente altas para aquecer é o dióxido de carbono. Mesmo assim, a quantidade de substância está longe de ser o suficiente. Ou seja, o que mais tem pouco. Outro motivo é que existe meio que um coquetel tóxico em Marte. Foram descobertos na superfície de Marte percloratos, substâncias com alto conteúdo oxidante, que são tóxicos para micro-organismos. Outro motivo também é a sua gravidade fraca. A Terra possui um campo eletromagnético que a protege dos raios solares emitidos pelo Sol. Marte tem um campo, sim, mas ele é bem mais fraco. Ou seja, a superfície do planeta é muito afetada pelos raios emitidos pelo Sol, o que impossibilita a existência da vida. Além disso, Marte é bem fria, por não ter o efeito estufa, por não ter atmosfera para segurar o efeito estufa e aquecer o próprio planeta. Por isso a água do planeta está congelada. Mas qual seria a intenção do ser humano em Marte? O que o humano gostaria de fazer em Marte e por que o humano iria para Marte? Recursos. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, vieram atrás de recursos. Ouro, madeira, essas coisas. A colonização serve para isso, busca por recursos. É assim desde a época das grandes navegações. Como a ideia de natureza que os colonos tinham era de um lugar que os humanos não vivam, e a preservação dessas terras significava a remoção das pessoas que moravam ali. E, como esses colonos não conseguiam entender a humanidade dos povos nativos, porque se achavam superiores, a separação das pessoas e suas terras de origem deu origem aos planos para a realocação e assimilação forçada desses povos, bem como para a criação do sistema de reservas que persiste hoje. Alguns defensores da ideia de que os humanos
vivem em Marte argumentam que esse dilema ético não existe para o planeta. Nada vivo parece existir lá, e se existir, é provavelmente que sejam apenas alguns micróbios. Afinal de contas, matamos micróbios o tempo todo aqui na Terra. Na verdade, matamos até aqueles micróbios que poderiam pegar uma carona com nossos foguetes para contaminar o ambiente de Marte, certo? Qual o problema em matar mais alguns, hein? Mesmo aqueles estudiosos compelidos a estudar a história de Marte, às vezes argumentam que a transformação do planeta marciano é inevitável. Dentro deste campo, há pesquisadores que evitam a palavra terraformação em prol da palavra de ecossíntese, um termo emprestado da ecologia da restauração aqui na Terra. Significa uma intervenção para restaurar um ambiente anteriormente perturbado. Por exemplo, rearborização e reposição de árvores que foram desmatadas. Enquanto terraformação implica que o planeta se tornará mais parecido com a Terra, a ecossíntese implica no fato de restaurar a atmosfera anterior de Marte, quando Marte ainda era mais jovem e tinha condições para que houvesse vida. Mas se fica outra pergunta. Se Marte se tornasse habitável para os humanos, se humanos saíssem daqui e fossem para lá, o que nós perderíamos? Perderíamos muita coisa? Porque o ser humano é um ser muito adaptável, mas... E as plantas e os animais que aqui neste mundo vivem? O que faríamos com eles? Deixaríamos eles presos em zoológicos em Marte? Ou criaríamos um ecossistema para eles? E se criássemos um ecossistema para esses animais, eles sobreviveriam? Eles se manteriam os mesmos? Ou virariam seres totalmente diferentes? Realmente existiria os marcianos? E os marcianos, na verdade, seriam seres terrestres que foram levados até lá? Bom, o que chegamos a uma conclusão? Marte, por momento, não é habitável, não há vida e é um planeta morto. Impossível de ser habitado no momento. Caso o ser humano descubra alguma coisa ou adquira o conhecimento para tal feito, quem sabe no futuro?